eu acho que eu tenho autoridade para falar, porque eu sou, aqui do programa, talvez junto com o Mauro Betti, o maior fã do Abel Ferreira. Eu sou o maior defensor do Abel Ferreira. Eu acho o Abel foda. Eu acho o Abel o melhor e o maior técnico aqui no Brasil atualmente. Ontem mesmo eu falei que ele é o único que eu coloco à frente do Felipe Luiz hoje, e é a minha opinião. Agora, o Abel Ferreira, ele tem algumas declarações que são meio controversas. E a de ontem, para mim, ela foi bastante. Por quê? Porque todo o futebol brasileiro reclama do gramado sintético. Todos os jogadores reclamam do gramado sintético. Nunca ninguém do Palmeiras se pronuncia sobre isso, tirando a presidente que defende. Por quê? Porque o Palmeiras tem gramado sintético. Porque o Atlético Mineiro tem gramado sintético. Atlético Paranaense, Botafogo, tem gramado sintético. Agora, se o Abel não aparece para falar mal do gramado sintético, o que eu respeito, porque é o clube que ele defende, então realmente ele não pode criticar, ele vir falar de outro gramado, eu acho muita, mas muita hipocrisia. Ou ele questiona o sintético e o gramado da Fonte Nova, que realmente não é bom, porque nessa mini treta, nessa troca de farpas, eu vou concordar com o Rogério Ceni, pô. O Abel Ferreira, sério que ele quer sair do estádio reclamando de gramado, quando o time dele joga num gramado que é criticado por todos os grandes jogadores do futebol brasileiro? Porque vamos falar aqui, Neymar se mobilizou, Lucas Moura, Felipe Coutinho, Arrascaeta, Thiago Silva. Foi um baita movimento contra o gramado sintético. Ninguém do Palmeiras falou nada. Pelo contrário, não, mistura grama natural com grama sintética. Não é bem assim. Aí não dá autonomia, na minha opinião, para o Abel Ferreira reclamar de um tipo de gramado. É a minha opinião. Eu acho que dessa vez teve uma certa hipocrisia por parte do Abel Ferreira e concordo com o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni disse, pô, é sério? Ele está reclamando do gramado. Ele joga na grama sintética. Eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Eu elogio muito o Abel, mas dessa vez, pô, não dá. Eu entendo que ele ficou puto de perder jogadores lesionados. Vamos ouvir a declaração dos dois, a do Abel Ferreira e também a resposta do Rogério Ceni. E depois eu quero escutar primeiro você, Marcos André, que jogou bola, que é um cara que questiona muito o gramado sintético. Primeiro eu, Pilhador, desculpa falar assim, dessa maneira, pelo seguinte, não é nem opinião, é só informação. Passo minha vez. Muito obrigado. Já 2 vezes, publicamente, o Abel falou mal do gramado pela conservação, não da grama sintética. Ele falou recentemente, até interessante, não deu muita polêmica, quando ele falou no final do ano passado, o gramado tinha que ser reformado, né? Porque estava aquela pasta, o polímero verdinho foi até trocado por cortiça, ficou o gramado mais feio, não necessariamente pior, por causa disso. O Abel fala mal do gramado e recentemente ele falou que o gramado não está bom. Ele falou sobre o gramado específico do Allianz Parque, ele não falou sobre gramados artificiais. Agora o que você fala, a grande maioria fala, e gente do Palmeiras comenta pro travesseiro. Não, evidentemente, oficialmente, que não gosta de jogar no gramado artificial. Agora para deixar muito claro assim da minha parte, eu prefiro gramado que não dê lesão, seja artificial ou seja natural. Se o natural dá lesão porque tem buraco, é horrível. Se o artificial dá lesão por ser artificial, que é uma gigantesca discussão, e os cientistas, que não sou eu e nem é jogador. O jogador que joga, mas não é ele que sente. Claro que alguns se lesionam, mas não necessariamente no campo. Mas a grande maioria dos jogadores não gosta de jogar gramado artificial. Mas eu não estou aqui como advogado de defesa do Abel, não mesmo. Só para dizer o seguinte, ele é a única pessoa no Palmeiras que critica o gramado é o Abel Ferreira. Só isso. Então realmente, Mauro, você tinha que falar mesmo, porque eu não lembro de ver publicamente ele criticando muito o gramado do Allianz Parque. É o único que critica. É o único que critica. Criticou quando estava muito ruim, estava livre e pastoso, aí ficou uns 2 meses fora. E agora, recentemente, acho que faz 2 meses, Pilhado, que ele falou que o gramado não estava legal. E aí, meio que foi acobertado, achei até interessante, a imprensa não... A gente adora repercutir tudo, né? Até o que não deve. Não repercutiu muito. Ele é o único que fala mal do gramado artificial. Vamos ouvir aí, então, essa troca de farpas de Abel Ferreira e Rogério Ceni ontem, depois do jogo na Fonte Nova. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo
com gramado, estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado, eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia, porque fez um golo numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? Lamento as lesões, lamento a forma como nós queremos jogar futebol num gramado destes. Não dá para criar. E a equipa que foi mais feliz, na minha opinião, numa ação individual, numa transição do goleiro que estou a bola na frente, numa ação individual de um jogador canhoto que rematou com o pé esquerdo. Nós tivemos as mesmas oportunidades, como disse, acho que foi um jogo muito equilibrado, muito disputado. O gramado parecia um rachão. Acho que é triste porque de um lado tem jogadores muito bons, o Bahia tem jogadores muito bons e o Palmeiras também tem, mas é difícil num jogo como este tu conseguires ser criativo, tu conseguires propor jogo, tu conseguires jogar, e acho que, como te disse, acabou por ganhar a equipa que nas oportunidades que teve acabou por ser mais feliz. E na minha opinião, no momento em que nós sofremos o golo, é no momento que nós estamos mais por cima do jogo, mas sem criar, é chegar lá no último terço. Mas tu vês que a qualidade das ações são ruins, muito a bola está sempre a saltar, é mais difícil. E é verdade, a equipa que fizesse golo ia ter essa vantagem, depois do golo acabou o jogo. Não... Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Estava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Olha aí, ó. Olha aí, o Rogério Ceni respondendo. Eu vou querer saber a sua opinião primeiro, Vamp. Se você concorda, ele disse que pro Bahia é pior, tá? O gramado é ruim. E depois ele disse, pô, quer falar da condição do gramado para lesão, quem joga no gramado sintético? Quero saber se você concorda com o Rogério Ceni, Vamp. Em relação à forma de como cada um joga, problema de cada um, né? Os treinadores armam suas equipes da forma que eles pensam com os jogadores que tem no plantel. Concordo com ambos que no estado do gramado não estava... O Rogério não fala que está bem, estava mal também. Eu também me pergunto por que só joga o Bahia na Fonte Nova. Deve ter tido algum show. A grama tá ruim, porque aquilo que já falei, na Fonte Nova só quem manda o jogo é o Bahia, o Vitória joga no Barradão, o Inter manda o jogo no seu estádio, o Grêmio no seu, o Atlético Mineiro no seu, o Cruzeiro manda no Mineirão, o Flamengo divide o Maracanã com o Fluminense, o Vasco joga em São Januário, o Corinthians joga em Itaquera, o Santos joga na Vila Belmiro, o São Paulo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. A não ser Fortaleza e Ceará, os times da primeira divisão, e Flamengo e Fluminense, que dividem o mesmo estádio. Então era para ter uma grama melhor. Deve ter tido show, porque a grama estava muito esquisito mesmo. Antes de começar o jogo, eu estava vendo lá pelo canal que eu estava assistindo, já estavam comentando já sobre isso. A forma de jogar pertence ao... A sua Abel gosta de jogar mais longa, e o Bahia gosta de jogar mais com toque, vai da característica dos seus treinadores. Né? Eu acho que o Rogério se sentiu incomodado porque, de repente, não valorizou a vitória do Bahia. Né? O triunfo, não fala vitória que é rival. O triunfo do Bahia. E o Bahia ganhou no primeiro turno aqui
em São Paulo, no sintético, e ganhou agora lá na Fonte Nova. Talvez isso tenha o incomodado, porque ele tem um time que pode fazer frente. Tanto que é que o Flamengo abriu 5 pontos, hoje, com um jogo a menos, né? O Palmeiras com um jogo a menos. Só que esse Flamengo vai lá na Bahia, agora, final de semana. Joga com o Cruzeiro e pega o Bahia. Depender, vai chegar lá, vai achar que é fácil. Eu não achei que o Palmeiras tropeçou. O Bahia faz jogo duro. Depois de muito tempo, o Bahia voltou a Libertadores, que jogou esse ano, foi eliminado com um grupo difícil. Foi eliminado a Sul-Americana, jogou a Copa do Nordeste com o Mato Baiano. Mas o Bahia agora só tem um campeonato nacional. E vai chegar de novo a Libertadores, com o time que tem. E quem foi lá, na Fonte Nova, com um campo bom ou com um campo ruim, vai passar mal. Porque o time do Bahia é bem treinado, tem um treinador competente, tem jogadores bons. E o Rogério falou que o campo estava ruim mesmo. E o Abel também falou a mesma coisa. Só que o Abel bateu mais na tecla, né? De lesões, não sei o quê. E o Rogério falou, pô... Estamos de volta pra rádio, tá bom, Vamp? De volta pra rádio. Você tá falando pra todo mundo. Ainda bem que o outro viajou, né? Já foi, já Ele fez um sacrifício de trabalhar com nós hoje. Você vê? Eu consegui estar em um lugar para trabalhar. Vou sair, agora tem que tomar avião. Tem que tomar vergonha na cara em vez de pegar o avião, pô. Tudo bem, faz parte. Mauro, você concorda com o Rogério, com o Abel, com nenhum dos dois, com os dois? Então, de novo, assim, só reiterando, Flávio, em relação ao gramado artificial, e aqui não estou falando eu, estou falando quem é o cientista, tá? Embora, de novo, antes do cientista é fundamental falar com quem joga, jogador, tá? Os jogadores, tá aqui o Vamp, e sabe muito melhor do que eu também isso, os jogadores não gostam de jogar no gramado artificial. Seja qual for o gramado, seja da Liga Arena, seja da Arena de Barueri, agora Crefisa Arena, Barueri, enfim, seja do Allianz Parque, seja do Newton Santos, seja, faltou, da Arena MRV do Atlético, onde quer que seja. E lembrando que não são todos os gramados artificiais iguais, como não são todos os gramados, né, naturais iguais, e tem o gramado que é dos melhores do Brasil, se não for o melhor, da Neoquímica Arena, que é o modelo misto. Tem artificial, mas é mais natural do que artificial, não lembro quanto é a porcentagem. Então é o seguinte, quem gosta ou não gosta de jogar, também tem, não, Mercado Livre Arena Pacaembu, faltou dizer também, que quem já jogou lá, eu até já brinquei um pouquinho, já treinei um time feminino lá, que não é a mesma coisa, evidentemente, acha lindo o estádio, como é sempre muito bonito o Pacaembu, mas também não gostou do gramado. E isso é do jogador, é do costume também, tá? E até o pessoal chama pejorativamente de society, né? Parece society. E aí dá para discutir, que uma coisa é o futsal, outra coisa é o futebol de 7, futebol society, enfim. Então os jogadores não gostam. E, evidentemente, os que jogam em clubes que não gostam não podem falar por motivos óbvios, né? Mas por isso nem treinador, nem comissão técnica. Não, só o Abel. Por isso que eu fui em cima do Pilhado sobre isso. Não é defesa do Abel. Não, é um fato. O Abel falou mal e tinha que falar mal. Que eu já falei, o polímero estava derretido por conta de excesso de jogos, mas excesso de shows e um calor que não se imaginava quando foi feita a troca do gramado natural para o gramado artificial do Allianz Parque. E eu também sempre defendi, no início das obras, ainda na arena, o gramado artificial, primeiro porque eu não sou atleta e sempre respeitando regras da FIFA, que deveria saber ou não, porque pela uma condição tecnológica, científica ou de engenharia. O gol norte, o gol da esquerda, o antigo gol do placar eletrônico, pela estrutura que tem, inclusive montada para shows e de palcos, nunca ia ter insolação necessária para ter uma grama 100%, que é algo que acontece, por exemplo, com o Giuseppe Meazza, o San Siro em Milão. Tem alguns estádios que, por uma série de circunstâncias, aí você pode reclamar do projeto, não tem a incidência de luz, mesmo com aquilo que tinha. O Allianz Parque tinha 2 trilhos gigantes, do tamanho exatamente do gramado, dos 68, era um pouquinho mais, porque eles pegavam um pouquinho da grama. Eram 2 trilhos de 70 metros que você colocava como se fosse uma luz solar, você iluminava o gramado para tentar recuperar, e nem assim. Quem conhece minimamente ele grama sabe que precisa de sol, um monte de coisa, e para jogo, e com um show mais ainda, e chegou a ser em 2016 ou 2017, a arena multiuso que mais shows teve no mundo. E aí você pode discutir exatamente isso, mas é o que viabilizou. Jogos, né? Mas quase que mais shows que jogos. Foi mesmo, foi mesmo. Não, mas assim, o negócio é absurdo. 77 eventos, 44 jogos. Shows e o resto foram jogos. Jogo de futebol. Então, o gramado não fica legal. Então, assim,
eu só insisti em relação ao Pilhado quanto a isso em relação ao Abel, porque o Abel 2 vezes publicamente, conhecendo minimamente o Abel, imagina que ele falava internamente, falava, não tá legal o gramado, e foi muito bem o Abel. Como fazia isso muito bem? Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Rubens Minelli e tantos outros que o Flávio Prado também conhece muito melhor. Eles reclamavam do próprio estádio, do próprio clube, e é legal que assim se faça, e é legal que o Rogério tenha se manifestado da maneira como foi. Teve uma rusga até tática aí sobre modelos de jogo, como já bem explicou o Vampeta, cada um com o seu modelo, né? Eu entendo que o Rogério falou com muita inteligência, que lhe é peculiar, inclusive, mas assim, de novo, e é claro que o Palmeiras não é só ligação direta para o Flaco e Vitor Roque. O Palmeiras não teria ganhado tudo que ganhou e ainda pode ganhar tanto no Brasileiro quanto na Libertadores só jogando assim. E o Palmeiras tem jogado bem. Mas o gramado ruim afeta todo mundo e é por isso que eu defendo outras alternativas ao gramado natural. Porque eu prefiro ainda um jogador, entre aspas, teoricamente, se lesionar menos num gramado artificial do que em buracos, como a gente já viu. E insisto, não sou eu que estou falando, são os cientistas. Não há no mundo, palavra dos cientistas mais sérios e, sobretudo, mais independentes, nenhum estudo que mostre que no futebol... tem um estudo no futebol americano, gente, é outro esporte. Meu Deus do céu, é completamente distinto o tipo de jogo. No futebol americano, para você ter uma ideia, tem alguns jogadores que podem passar a carreira inteira profissional sem tocar na bola, porque é outra dinâmica, outro jogo e tal. Mas digamos, que haja alguma comparação entre o futebol americano e o soccer, o nosso futebol. Ainda assim, não há estudo conclusivo, não há estudo realmente que você possa falar, isso aconteceu, até porque evidentemente tem melhorado muito a tecnologia de gramados artificiais. Tem alguns estudos anteriores que falam um maior número de ligações do LCA, ligamento cruzado anterior, maior chance de torcer o tornozelo, ok, mas de novo, era uma outra tecnologia, era um outro gramado, e também não é novidade, na própria liga do NASL, na National North American Soccer League, aquela em que Pelé e Beckenbauer jogaram na metade final dos anos 70, já tinha gramado artificial e era horrível, por óbvio. Você que jogou minimamente pelada em gramado artificial, sabe, piso artificial, sabe como é diferente. Eu, particularmente, também não gosto, mas, de novo, eu não sirvo para nada. Quem serve é atleta, que não gosta, e quem serve são os cientistas. Agora, ninguém pode falar, é bom, está liberado, porque não há estudo conclusivo, mas também é irresponsável falar, não é bom, não está liberado, porque alguns casos aconteceram. Porque aí uma série de coisas e outras situações, Vamp. Tem que escutar o jogador. Porque eu também acho. O jogador tem lugares aqui que vocês sabem que para o cantor fazer sucesso tinha que cantar no Canecão, no Rio. Isso. Ou no Olímpia, em São Paulo. Quem é sucesso nesses dois lugares. Aí eu vou lá e boto o campo de futebol. Aqui vai ser o lugar que canta os melhores cantores e a gente vai jogar um racha de 7. Lá no Canecão. No palco, no Canecão, no Olímpia. Vamos jogar um racha de 7. Legal. Aí os caras que cantam vão dizer, vai dizer pros jogadores onde é melhor? Quem no final decide é quem tá ali. É jogador, concordo. Aí sabe o que acontece? Quando sai do clube, eu já vi agora. Eu tenho uns amigos em comum que é amigo do Marco Rocha. O Marco Rocha agora tá no Grêmio e falou: atrasei minha carreira em 2 anos porque eu só joguei em sintético. Vou diminuir minha carreira em 2 anos porque eu joguei no sintético. Na hora que você tá no clube, você não pode falar. Você vai dizer que... E ele não falou publicamente, né? Não falou publicamente, não. Um amigo meu, que é amigo dele, me falou, que ele conversando, diminuir meus 2 anos de carreira na minha vida, por causa do sintético. Como é que você vai chegar a questionar Hulk? O Hulk vai chegar... Você acha que ele agora vai falar lá que MRV, Arena MRV. E de novo, lembra... O Dudu tá lá. O Dudu vai falar? O Dudu defendia, depois não defendeu tanto. Então, quando ele foi pro Cruzeiro, agora foi pro Atlético. E, gente, normal, não tô cobrando que ninguém defenda o ataque. Comissão técnica. O Dudu ainda mais essa encrenca. Não, vai ele arrumou... Não, ninguém vai falar. Quero ver quando você sai do clube, os caras falam. Vai falar agora como vai... Vai falar no Palmeiras, Paleira dar uma multa. Não, e detalhe, agora a Leila, inclusive, tem no estádio, do estádio que ela administra, né? Em Barueri também é gramado artificial. Há uma coisa assim que é irreversível. O modelo de negócios do Palmeiras é um modelo espetacular, todo mundo defende isso, mas ele é inviável se não tiver shows. Exato. Tanto que tem mais shows que jogos. Não tem o que fazer. Aí é realmente não tem o que fazer. Flávio, fazer show e jogo. O Palmeiras tá nisso porque, todo mundo fala que o melhor acordo que fez desses clubes tudo para ter o estádio foi o Palmeiras. Foi. Você vai ver que quando avisar o Mustafa Couturso, que ele ainda acha que foi um mau negócio. Agora sim, quando você... A Fonte Nova, o Bahia manda os jogos lá, é a arena que não é do Bahia. Certeza que ali teve show.
Rapaz, sim. Teve show, gente, teve show. Só uma coisa, o Santiago Bernabéu, que é o Santiago Bernabéu, uma outra tecnologia até pelo dinheiro que tem o Real Madrid, que você consegue adaptar o gramado, você tem show. Assim, uma das... Eles trocam, né? Exato, eles trocam. Mas então, de novo, com o dinheiro que tem. Um dos erros que tornam na Neoquímica Arena o estádio de Itaquera impagável é porque ele não foi projetado para show. Você pode discutir, e eu não sou evidentemente da área, mas conversando com gente da área, que assim, claro, que é uma distância muito grande mesmo, por exemplo, um show no Morumbi, no show no Allianz Parque e em Itaquera. Era nos estacionamentos. Das duas partes. Isso. O próprio André falou de fazer 2 shows simultâneos. Mas não conseguiu fazer e não deu. Aliás, o estádio de futebol não é feito para jogar bola, gente? Gente, a nova arena... Então o Maracanã, nova arena... O Maracanãzinho agora não tem mais, né? Não tem mais. Não, Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O estádio de futebol é para fazer jogador. Hoje o cara não vai para ver o show. O cara vai para tirar foto. Pode ter certeza do que eu tô falando. Sabe qual é a chance de eu voltar em qualquer estádio para ver show? 0. A não ser que seja na cara do gol. Todas as vezes que eu fui, eu me arrependi. Eu fui ver o show do Paul McCartney, pagar uma bala, e era um lugar teoricamente privilegiado. Era longe pra cacete, e um bando de idiotas ficava em pé. Eu não vou ficar em pé 2, 3 horas, né? Então eu não vou. Eu acho que estádio de futebol realmente é péssimo para você ver shows. Eu acho horrível. Agora, as pessoas, como elas vão para tirar foto, então é legal. Ou você compra aquele ingresso e fica em pé lá o tempo inteiro, 4, 5 horas, chega cedo e fica lá em pé. Então, para mim não serve. Eu não vou. Se é estádio, seja quem for, eu não vou. Eu decidi, acabou. Nem Paul McCartney eu vou ver mais. Eu acho horrível. Agora, hoje, os mega shows, eles têm que ser feitos para o número de pessoas, né? 30, 40 mil. Quando os Beatles começaram isso em 67, em Nova York, era... 63. Eles param de fazer show em 65 porque eles não conseguiram se ouvir. Isso mesmo, 63. Quando eles fazem o show lá, eles levam 50 mil pessoas, já foi um negócio maluco. Eles estavam só começando uma história, né? Aí o Sinatra chegou a fazer um show no Maracanã para 200 mil e tal. É um outro tipo de negócio. Quando o Palmeiras faz o estádio, ele mistura os dois negócios. Sim. Fica viável porque vai ter show. De novo, eu não vou. Eu parei estádio, pra mim não interessa. Pra ver o cara desse tamanho, pô. Eu gosto. Não dá, terrível. É questão de gosto de cada um, exato. Claro, não tem nenhum. Até porque hoje os estádios são para você também ver show, né? O Morumbi, o primeiro show foi o Queen em 81, depois teve o 15 em 83, aí teve Hollywood Rock em 87. Você ver o raio do show pelo telão. Madonna, Michael Jackson. Não é mais fácil comprar um telão na minha casa? Mas eu gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Uma encheção de saco, você vai. É uma encheção de saco. Você vai, trânsito ruim, lotado, você vai pra voltar pra sair, péssimo, aí você vê o show. Aliás, no Allianz Parque, falando sério, foi a única vez que eu fiz o show do Roberto Carlos, que minha mulher queria ver tal, o primeiro show do Roberto Carlos no Allianz Parque. Eu demorei mais tempo no estacionamento para ir embora do que o show durou. Isso. Eu preferi ver o show do Roberto Carlos no navio, eu vi assim, que nem eu tô vendo. Acabou. Não teve um momento que a WTO teve um problema lá com a lei? Vários, antes mesmo. Não, teve. Me falaram que o dono falou, os caras, você não fez o estádio pra ele, o estádio eu fiz pra mim. Exatamente. Mas voltando agora eu vou fazer a Bragobiro. Isso aqui, peguei aqui agora, eu falei os times de Série A. Olha os times da Série B. Criciúma tem seu estádio próprio, Goiás, Atlético... Boa. Paranaense, Curitiba, Novo Horizontino, Cuiabá, o Remo divide com o Paysandu e quando querem jogar lá no Baianão. Chapecoense tem um dela própria, Atlético Goianiense, CRB, Avaí. O CRB ainda divide com o CSA. O Rei Pelé. O Operário, o Vila Nova tem um dele, que em Goiânia cada um tem o seu. Sim. Ainda sobra o Serra Dourada. Ainda mais o Serra Dourada. Ferroviária, tudo aqui, América Mineiro, Volta Redonda. Só joga um. Não dá pra ter um campo bom? Então, aí é uma grande discussão. Nada justifica o gramado da Bahia ontem. Nada justifica. Agora, realmente, é irônico. O campo mais contestado do Palmeiras, eu não vou entrar, não tenho capacidade. O técnico reclamar de gramado é uma coisa irônica. Realmente é irônico. Mas insisto, ele reclama do próprio gramado. Mas ele reclama quando a condição não está legal. Ele não se manifestou ainda ele reclama, publicamente. Na verdade, quando perde, né? Ele tem muita dificuldade de admitir que ele erra e tal. Não. Isso o Abel tem muito. Dificuldade. O Abel ele se acha a última bolacha do pacote. Quando ele perde, a culpa é da bolacha, é do pacote, nunca é dele, né? Ele realmente era aquele cara... Ele se acha... Pô, o Rinos Mitos perto dele é nada. Não chega tanto, ele se acha o máximo. Então, quando ele perde, ele arruma a desculpa. A de ontem foi o gramado. Então, na verdade, ontem o Palmeiras foi envolvido pelo Bahia e ele deveria reconhecer que
que o Bahia foi melhor. Acabou. Faz parte, ele vinha ganhando um tempão. Muitas vezes o Abel realmente pisa na bola, mas eu quero só realmente insistir isso. E quando ele falou do gramado, ainda bem que ele falou, porque foi um dos caras que levaram rapidamente, porque estava lembrando, um negócio pastoso, aquele polímero, foi uma coisa que era horrorosa, e além de atrapalhar em tudo, né, e o que é mais importante sempre, que é condição física do atleta, a integridade física do atleta. E que os gramados esburacados são um caso, mas eu lembro que tem jogo. Você lembra, o Flávio acompanha muito melhor do que a gente. Até 98, o gramado da Vila Belmiro, até por ser no litoral, o Santos pegou e falou, vamos mudar tudo isso aqui, vamos fazer uma nova drenagem, e desde então, um dos melhores do Brasil. Eu lembro, por exemplo, uma vez, não estava com... Se bobear, estava até com o querido Paulo Soares lá na Rádio Gazeta. A gente estava, um jogo de Sabratalha, acabou o jogo. Estava com o Paulo Soares, exatamente. O jogo tinha muito bingo, lembra? No início dos anos 90. E era bingo de carro. Então você ia ter na sequência, não à noite, mas no domingo pela manhã, na Vila Belmiro, bingos com carros. Eu juro por Deus, Vamp, entrou um carro no gramado, a toda, e não só a toda ele entrou, como no final ele deu um cavalo de pau. Falei, mas o que é isso? Teve isso em Piracicaba recentemente, processaram o cara do carro. Mas assim, é um negócio... Eu não sabia dessa de Piracicaba, mas essa eu vi na Vila Belmiro, 1992.